aconteceu ontem, antes de ontem, ano passado, 10 anos atrás, 30 anos atrás. O que você fez há 20, 10, 30 anos atrás foi uma história para aquele tempo, para aquele momento. Hoje eu tenho que aprender a escrever histórias novas todos os dias. Graças e paz a todos, Deus abençoe. Obrigado por você estar conosco nessa manhã. Que o Senhor possa te alcançar aonde quer que você esteja. É muito bom estar com você, muito bom estar na sua companhia. Que essa palavra possa chegar até o seu lar, a sua casa, possa chegar até onde você estiver. Que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida. Olha, nossa oração, nosso desejo, do mais íntimo do nosso coração, é que a paz de Cristo possa repousar, reclinar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em o nome santo do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, hoje são 14 de março de 2021, e mais uma vez, passando um momento difícil ainda, atravessando um momento difícil, com toda essa situação da pandemia, mas nós cremos no poder de Deus, cremos na palavra de Deus, cremos naquilo que o Senhor tem dito, anunciado acerca dessa terra, e eu creio em o nome de Jesus que os dias de dor, de luta, de sofrimento, de cansaço vão cessar e nós vamos experimentar grande glória. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos, se você puder, para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos trazer uma palavra até você, e que essa palavra possa de fato te alcançar, em um nome santo do Senhor Jesus. É nossa oração, é nosso desejo, e isso tenho certeza que vai mexer com a sua vida, com o seu dia, e que isso possa ser um rema, essa palavra possa ser um rema para toda a semana. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, te agradecemos, meu Deus, por esse dia. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu imenso cuidado, pelo teu imenso amor. Toma, Senhor, nossas vidas nesse momento nas tuas mãos. Tira todo o cansaço, tira toda a fadiga, tira toda palavra declarada contra a gente, Senhor, contra cada pessoa. Tudo aquilo, Senhor, que veio para trazer maldição, qualquer coisa que foi dita, escrita a seu respeito, a meu respeito, nós rejeitamos agora em o nome de Jesus, mas só aceitamos a promessa estabelecida nas nossas vidas. Pai, nós pedimos nessa hora que o Senhor possa estar descendo, trazendo, Senhor, um manto, uma unção, um derramar do Espírito, um bálsamo novo, um óleo novo, sobre cada cabeça, cada lar que nós estamos entrando, cada carro, cada empresa, cada local onde essa palavra está chegando, ou aonde ela vai chegar, que o Senhor possa impactar, mexer, trazer, transformar mente e coração. Isso é o que nós oramos, pedimos e agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nessa manhã, que Deus te ilumine e que toda sorte de bênção recaia sobre a sua vida. É nosso desejo, é o que nós pedimos, é o que nós declaramos nessa manhã. E eu queria que você, se possível, mantivesse sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, e nós vamos tratar hoje de um assunto que está muito difícil, que é superação. Gerar uma mente renovada, mas é uma coisa, agora manter essa superação, essa visão de superação é outra totalmente diferente. Eu não posso somente ouvir a palavra, receber a palavra, até naquele momento que eu estou recebendo, está dizendo, não, é isso mesmo, está certo, vai dar certo. Mas logo de seguida, logo que acaba a palavra, ou logo que passa algumas horas, eu começo a ver as dificuldades naturais, as coisas que esse mundo tem anunciado, o que a mídia tem dito, e aí eu começo a retroceder naquilo que eu tinha me proposto a fazer, a falar ou a manter como uma declaração profética de fé viva em mim e na minha boca. Então eu tenho que aprender a manter
uma superação, ter uma visão de superação acerca daquilo que contraria a palavra de Deus. Ora, eu sei muito bem o que a palavra diz, eu sei muito bem o que a palavra fala, eu entendo a promessa, eu reconheço a promessa, eu oro pela promessa, eu reivindico a promessa, mas eu não consigo manter essa palavra de promessa viva e eficaz na minha boca. E Deus está dizendo: ei, precisa mudar, precisa reescrever essa história. Deus está trazendo uma palavra nova todo dia, e todo dia tem uma promessa estabelecida sobre a sua vida. Em Romanos 12:2, ele começa a pincelar, a relatar, a tratar um pouco isso. E uma coisa que nós temos que ter um entendimento de que nós precisamos ter ou entender como adquirir, e tanto eu quanto você, como adquirir e manter essa visão de superação. Não importa nem o tamanho, nem a dimensão. Ah, mas a minha visão é pequena. Não importa, mantenha ela. Minha visão é grande, mantenha ela, supere-se. O problema é na família, Deus está no plano e no propósito. O problema é nas finanças, Deus está no plano e no propósito. O problema é na saúde, e o que nós temos vivido, Deus está no plano e no propósito da saúde também. É isso que nós precisamos entender. Deus sempre terá um plano e um propósito para você, independente da situação. Mas a mesma situação vem se arrastando comigo, ou declara algo contrário a isso que vem se arrastando com você. Esse momento é longo, ou faz alguma coisa, profetiza sobre esse momento longo que ele encerrou. A sua palavra, a sua declaração, a sua manifestação de fé, ela pode mudar a história que você tem vivido hoje. Então não aceite o problema, não aceite a dificuldade, não aceite a limitação, não aceite a situação que você tem atravessado, não aceite as lutas que você tem vivido, não aceite a enfermidade que o mundo tem pregado, anunciado, dito e falado que vai piorar, que isso, que aquilo. Tudo bem, vai piorar, nós até entendemos, mas não podemos aceitar essas coisas. Eu tenho que começar a mudar, eu tenho que começar a ter uma postura diferente, eu tenho que começar a ter um entendimento diferente das coisas que advêm contra mim. Tudo nesse mundo contribui contra você, todas as coisas advêm contra você, tudo é feito para tentar destruir você, mas Deus tem uma história nova para você. Deus tem uma história nova hoje, Deus tem uma história nova amanhã, Deus tem uma história nova no ano que vem, Deus tem uma história nova daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até o dia que Ele venha buscar a sua igreja em glória. Ele tem uma história nova a cada minuto, a cada segundo, para você todos os dias. Romanos 12:2, a Bíblia diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Ora, o que a Bíblia está me ensinando nessa manhã? O que a palavra de Deus está me ensinando nessa manhã aqui em Romanos 12:2? Que eu não posso me moldar, que eu não posso aculturar as situações ou a fala que esse mundo tem dito. Eu não posso aceitar a maneira como esse mundo tem andado. Eu não posso aceitar as coisas que esse mundo tem pregado. Mas a palavra de Deus diz aqui: mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Ou seja, Deus precisa trabalhar na sua mente, na sua consciência. Deus precisa mudar a maneira como você está vendo as coisas, a maneira como você está gerando as coisas. Essa visão nova que Deus está propondo aqui, ela precisa ser superada, ela precisa ser continuamente superada. Ela não pode ser superada hoje e amanhã eu começo a dizer: ó dia, ó céu, ó azar. Não, mas amanhã eu vou superar o dia de hoje, depois de amanhã eu vou superar o dia de amanhã. E é essa proposta que Deus está dizendo para você. Mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Não sei se tem outra versão aqui, deixa eu ver aqui o que está dizendo.
então vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única maneira de eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é quando eu deixo Deus mudar a minha mente. Pastor, mas eu nunca experimentei isso. Pois é, querido, porque você nunca deixou Deus mudar a sua mente. Nunca experimentei um ato de fé, uma atitude de fé, um passo de fé. Eu nunca vi isso, porque Deus ainda não mudou a sua mente, e você não experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, eu nunca vi um milagre acontecer na minha vida. Você não experimentou. Sabe, nós temos que aprender a celebrar as pequenas conquistas e as grandes conquistas. Deus nos fez assim, instrumentos de celebração a Ele. E eu tenho que aprender a celebrar. Às vezes eu estou dirigindo, eu dou uma volta no quarteirão, não tem vaga, eu começo a orar a Deus. Eu preciso de uma vaga. Por favor, providencie uma vaga. Quando eu chego na frente da loja, aparece uma vaga. E eu glorifico a Deus por isso. As pequenas conquistas têm que ser celebradas, para que eu possa possuir as grandes conquistas. Lembra que semana passada, ou retrasada, eu falei de Jericó, que Josué entrou com a tribo próximo de Jericó, e quando chegou ali, aquela grande muralha, Deus falou para Josué: ei, manda o povo calar, manda marchar ao redor da cidade, por 7 dias, e no 7º dia essas muralhas vão cair. Imagina Josué passando isso a um povo que estava acostumado, tinha uma cultura de murmurar lá no deserto. Era cultural. Toda uma geração foi trocada por conta da murmuração. Já era cultura, estava entranhada, impregnada. E de repente Josué diz: não tem arma de guerra, não tem canhão, não tem faca, não tem revólver, não tem bazuca, não tem tanque, não tem nada. Somente marcha e não dá uma palavra. Talvez aquele povo tivesse sendo hostilizado por aquele exército que estava atrás da muralha, mas Deus falou: só marcha, não fale, não grite, não retruque, não mexa, não faça nada, não parta para cima, porque não é você, mas sou eu. E aí Deus precisou mudar o pensamento, o modo de pensar daquele povo, para que Deus desse vitória sobre Jericó. Quando você entende isso, quando você começa a andar debaixo disso, e começa a compreender o poder e a ação de Deus, que ela é plena, ampla e de uma maneira tremenda, e aí você entende que só vai acontecer algo se você deixar Deus mudar o seu modo de pensar. Aquele povo fez exatamente isso, deixou Deus mudar o modo de pensar. Talvez alguns relutaram no início, mas entraram na vibe de Josué e começaram a fazer exatamente o que Josué havia dito. E aí, ao findar do 7º dia, Deus deu a vitória àqueles homens. Não foram aqueles homens que derrubaram muralhas, não foi um exército amigo que veio para derrubar a muralha, não foi um instrumento que eles construíram para derrubar aquelas muralhas, mas foi a ação de Deus. Assim Deus é hoje. Assim Deus é hoje. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, Deus continua fazendo, Deus continua agindo, Deus continua tratando, Deus continua trabalhando, e Ele vai à minha frente e Ele conquista a minha vitória. Vitória essa prometida. E aí quando aquele povo conquistou Jericó, Canaã já não era mais terra difícil, já era algo considerado ganho, porque Deus só vai te dar a segunda etapa quando você conquistar a primeira. Mas para isso você precisa mudar sua mentalidade, mudar sua atitude, mudar seu pensar, a sua maneira de reagir diante das dificuldades, diante do caos, diante das limitações, diante das situações totalmente contrárias. Quem esperava por um momento que nós estamos vivendo agora? Quem achava que ia ser tão longo esse momento?
Nós estamos desde final de fevereiro, início de março do ano 2020, vivendo essa situação. Já transcorreu mais de um ano e ainda não temos uma perspectiva do que vai ser o amanhã. Mas a minha mente não pode estar cauterizada com as coisas que estão advindo, com as situações que estão recaindo sobre a terra. Mas eu tenho que continuar pensando e olhando como aquele povo olhou Jericó. Já caiu, já venci, já conquistei, já é minha, já tomei posse, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus não falha, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Aí sim, você começa a experimentar o sobrenatural de Deus, o favor de Deus, a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus, de uma maneira como você nunca viu, quando você permite que Deus comece a trabalhar na sua mente. A nossa mente, ela nos trai constantemente, se nós ficarmos olhando a mídia televisionada, nós vamos achar que nós vamos morrer. Se nós ficarmos assistindo essas notícias 24 horas por dia, nós começamos a passar mal. Eu assisto às vezes, mas depois eu fico pensando, para que eu fui assistir isso? Eu já sei dessa história há um ano. Todo o tempo é a mesma coisa, e só está gravando. Então a gente fica começando a somatizar as coisas. Não devemos, mas devemos, pelo contrário, estar envolvidos na palavra, inseridos na palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, declarando a palavra, mantendo uma declaração profética de fé na minha boca, viva, constante, de uma maneira eficaz, todos os dias, e orando para que Deus mude a minha maneira de pensar, segundo Romanos 12, 2. E aí o final do verso diz: a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ora, o que o céu deseja a teu respeito? Para pensar, para fazer uma cronologia do que você já, ao longo da sua vida, o que Deus já te deu. Imagina que isso não é nada perto do que o céu anseia em te dar. Mas para isso, eu preciso mudar. E quando eu entendo e começo esse processo de mudança, a Bíblia diz aqui que vem uma experiência boa. Opa, que bom. Quem não quer coisa boa na sua vida? Quem não quer viver momentos bons na sua vida? A Bíblia está dizendo, você vai ter uma experiência boa. Depois ela diz, uma experiência agradável. Quem não quer viver momentos agradáveis? Se a gente fala isso, talvez você já esteja pensando, eu pensei, uma praia, coqueiro, uma rede, um mar tranquilo ali, um final de tarde. Quem não quer viver momentos assim? E a terceira coisa, experimentar a perfeita vontade de Deus na sua vida. Cara, não tem limite o que Deus quer fazer. Não tem tempo difícil, não tem momento ruim, mas Deus quer construir uma história de vitória, uma história nova, um momento novo. Ele quer restaurar essa situação que está difícil, que está complicada, que foi machucada, maculada. Deus está dizendo, eu troco tudo isso, se você permitir que eu troque a tua maneira de pensar, eu troco toda a situação que está em você, por uma experiência boa, agradável e perfeita, de acordo com a vontade de Deus. Aí o verso 3, a Bíblia diz, com base na graça que recebi. Isso é uma experiência pós-Cristo. Com base na graça que recebi. Ora, se eu entendo que eu vivo o ambiente da graça, eu sou merecedor
coparticipante dessa palavra que está liberada sobre a minha vida. Mas se eu sou legalista e vivo no ambiente da lei, eu já preguei sobre isso, a letra da lei mata, mas a letra da graça traz vida, e vida é abundância. E aqui ela fala, com base na graça que eu já recebi, já está conquistada na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, por aquele que veio, morreu por mim e por você. Com base nesta proposta, precisa entender isso, você precisa ler a Bíblia, você precisa compreender o que a Bíblia está dizendo. Com base nesta proposta, se você deixar eu mudar a sua maneira de pensar, eu te darei, Deus falando, eu te darei uma experiência boa, tremenda, sobrenatural, agradável, perfeita, ampla, para possuir tudo de bom e de melhor nessa terra. Pastor, mas isso é possível? Lógico que é. Lógico que é. Deus te levará a experimentar algo que é impossível. Uma definição clara de fé que eu vivo na minha vida fé é ver o invisível, crer no incrível, a fim de obter o impossível. Mas como que eu vou fazer isso, se a minha mente está cauterizada nos problemas, nas dificuldades, nas limitações e tudo mais, que contraria a palavra? Eu tenho que mudar, para que Deus possa mudar algo em mim. Veja um exemplo de uma promessa e a vontade de Deus. Isaías 53:4, projeto para mim, Isaías 53:4, olha o que a Bíblia diz. Isaías 53, verso 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A minha versão diz, apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que passaram por Ele. Jesus já levou isso. Por que eu tenho que ficar preso momentaneamente na minha mente a algo que a mídia está dizendo e imputando em mim que eu me tornarei parte do número que ela anuncia 24 horas por dia? Mas a palavra de Deus me garante e diz sobre mim, Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, levou sobre ele as nossas enfermidades. E foram as nossas doenças que passaram por ele. Ou seja, não faz parte de mim, não tem parte comigo, mas eu conquistei através da cruz do Calvário e pela redenção do meu Cristo e debaixo do sangue do Cordeiro, eu fui lavado de toda e qualquer enfermidade, porque o meu Jesus foi ao inferno e retirou da mão do diabo a chave da vida e da morte, e a doença, e a falta de recurso, e a falta de estrutura, e isso. O meu Jesus conquistou tudo isso para mim, através da cruz do Calvário. A decisão é sua. É você que tem que decidir por aquilo que você tem ansiado, desejado, sonhado. Realmente isso é uma verdade e uma prática na sua vida? Deus tem feito isso de fato e de verdade em você? Ou ao menor sinal de qualquer coisa, você já surta, entra em pânico, você acha que você já está com todas as doenças do mundo? Agora vamos sair do âmbito da doença. Isso aqui é um exemplo na doença, mas nós temos o âmbito financeiro, nós temos o âmbito do trabalho secular, nós temos o âmbito da casa, o âmbito do carro, o âmbito do suprimento. Cara, o dia inteiro, se nós formos parar para ficar preocupando com 250 detalhes que temos que passar todos os dias, nós vamos surtar, não vamos conseguir viver a palavra, nem entender a palavra e nem permitir que a promessa estabelecida pela palavra se cumpra e se faça verdade na minha vida e na sua vida. Todas as vezes
todas as vezes que nós estamos diante de um caos, e se estamos inseridos nesse caos, o grande problema é que a minha maneira de pensar está em desacordo, desalinhada com a maneira do céu pensar a meu respeito nessa terra. E aí eu tenho que entender, eu tenho que experimentar a maneira de Deus, para que eu viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na terra. 2 Coríntios 8:9. Projetar aqui, 2 Coríntios 8:9. Olha o que a Bíblia fala: embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. O teu Deus, o meu Deus, Ele é criador do céu e da terra. Em uma das pregações que eu falei sobre Gênesis, eu disse para você que Deus tinha criado tudo na terra, colocado tudo, para depois formar o homem e soprar o fôlego da vida. Agora imagina se todas as coisas estavam disponíveis, qual era a necessidade de Deus de colocar no meio do jardim um rio, aonde tinham ouro, pedras preciosas e outras riquezas mais. O que Adão e Eva iam fazer com isso? Nada, mas Deus queria mostrar para mim e para você nos dias de hoje, que tudo isso ainda está acessível a mim e a você. Não tem um rio no fundo da sua casa e passando ali ouro, pedras preciosas e outras riquezas, mas você tem um Deus que emana, que é um manancial de água viva, e desse manancial toda sorte de riqueza pode vir para que você administre muito bem o tempo que você está vivendo. Embora fosse rico e por amor a você, ele se fez pobre. Jesus podia ter nascido dentro de um palácio, se assim ele quisesse, mas optou em nascer em uma manjedoura, para que ele cumprisse tudo que estava proposto, e que para isso, eu e você pudéssemos ter uma experiência de vida, que nós temos tido nesses dias. Superamos enfermidade, vencemos as lutas, vencemos as batalhas, conquistamos coisas novas, grandes e tremendas, porque nós temos aprendido a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acabou de encontrar a maneira de cumprir, de acatar, de entender como viver isso de uma maneira plena. Entenda que aonde a vontade de Deus se manifesta, o diabo vai colocar toda e qualquer barreira para que a perfeita vontade de Deus não possa se manifestar. Mas você tem que ter uma consciência de que você já venceu em Cristo Jesus essa luta contra o diabo, contra o inferno, e você está autorizado, liberado para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas eu tenho que manter todos os dias, constantemente, uma confissão de fé viva na minha boca. Eu tenho que aprender a superar. Eu tenho que aprender a superar os meus desafios, as minhas lutas, as minhas batalhas, as minhas guerras. E de que maneira eu faço isso? Quando eu mudo a minha mente, quando eu libero uma palavra com a minha boca, e essa palavra, ela está alinhada com a palavra de Deus, e em concordância com o céu. Aí todos os dias, em todo o tempo, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para isso você tem que aprender a colocar essa palavra em prática. Não adianta você ter a Bíblia, não adianta abrir a Bíblia onde quiser e deixar ali, ela não vai fazer nada. Mas quando você adquire riquezas, adquire conhecimento, através da leitura da palavra, através do ouvir a palavra, e ouvir cada vez mais, quanto mais você ouvir, mais fé você injeta no seu coração, e mais entendimento você vai ter acerca desta palavra que está sendo ministrada nessa manhã.
Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei as lutas que você está enfrentando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu local de convívio. Eu não sei o que se passa, mas eu sei de uma coisa: essa palavra, ela é suficientemente capaz de mudar essa história que você tem vivido. Basta você querer. Basta você querer. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Deus não faz dois caminhos, Deus faz um caminho, Deus faz uma história. Ele pode reescrever a história, porque você desviou da história correta, mas Ele não te dá duas histórias para você fazer dois caminhos. Ele te dá um caminho, uma história, uma palavra. A palavra que Deus tem te dado é uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de graça, uma palavra de amor, uma palavra de bondade, uma palavra de misericórdia. Essa palavra vai te alcançar todos os dias da sua vida, mas para isso você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa declarar, você precisa viver de uma maneira sobrenatural, todos os dias. Não pode ser hoje. Nossa, ouvi essa palavra do pastor Ronaldo, que bom, graças a Deus, agora pronto, nada mais vai acontecer de ruim na minha vida. Mas você precisa amanhã viver assim, depois de amanhã viver assim, semana que vem viver assim, mês que vem viver assim, esse ano inteiro viver assim, e todos os anos da sua vida. E quando você aprender a viver desse jeito, e deixar Deus manifestar a glória dele desse jeito, a palavra lá de Romanos 12:2, ela fará efeito na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu local de trabalho, que Deus abençoe a sua saída e a sua chegada, que Deus abençoe a tua noite e o teu dia, que Deus abençoe o teu deitar e o teu levantar, mas que essa palavra, ela seja eficaz todos os dias na sua vida. É nossa oração, é nosso desejo, que isso se cumpra, que isso se faça verdade, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém?